Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Feliz ano novo para quem ainda não nos ouviu ontem e está chegando hoje aí de viagem na programação da CBN. Muito bom. Boa tarde para Vera. Feliz ano novo para ela. Aliás, falar em chegar de viagem, Vera, tá difícil chegar de viagem em alguns estados, viu? Agora há pouco a gente estava falando do Rio de Janeiro. Temos muitas filas, muito congestionamento em várias rodovias. Aqui em São Paulo também, quem está tentando chegar do litoral para a capital paulista, enfrentando aí 16 ou 18 quilômetros de lentidão, Letícia? 18 quilômetros de lentidão pela rodovia dos imigrantes. Voltei ontem bem cedo, porque imaginei que fosse estar assim, que fosse difícil fazer a cobertura da posse ontem. E também tinha Roda Viva hoje, então me precavi desse trânsito. Aí você fez um bom negócio, viu, Vera? E no acompanhamento de tudo que está acontecendo no novo governo, Vera, nós tivemos aí o presidente Lula revogando algumas medidas do governo anterior e algumas dessas revogações bastante elogiadas, principalmente quando a gente fala aí daqueles decretos, né, que facilitavam o acesso a armas. Também teve um decreto assinado pelo presidente Lula que reestabeleceu o funcionamento do Fundo Amazônia, o que é uma ótima notícia. Agora, Vera, nem tudo é possível de ser revogado, né? Nem tudo, Cássia. O revogaço começou, né? Essa é uma promessa da campanha, uma das principais promessas, e ela tinha várias frentes. A frente de armas, que era uma das mais importantes, a frente dos sigilos de 100 anos, que Bolsonaro impôs em vários atos no Ministério da Saúde, no próprio Palácio do Planalto, até sobre sua agenda, etc. Então, será uma outra frente de revogaço. E os decretos ambientais e na educação. Por exemplo, ele tinha feito uma... agora eu não me lembro se era... Aliás, tinha feito uma norma para acabar com a educação inclusiva de deficientes. Isso também vai ser revogado. No último dia, o Hamilton Mourão assinou uma MP criando vários cargos em representações diplomáticas para adidos tributários, adidos fiscais e para beneficiar aliados da família Bolsonaro que atuaram na Receita Federal nos últimos anos. E a gente lembra que a família tinha vários enroscos com a Receita Federal. Então, isso também está sendo revogado e os cargos extintos para um governo que se gabava de acabar com uma mata, de ser moralizador e de reduzir cargos de confiança, criar no último dia para o futuro governo bancar cargos para apaniguados no exterior é bastante esquisito. Então, as revogações são todas em linha com o que foi prometido na campanha e todas elas bem-vindas e salutares para se iniciar uma nova gestão com novas bases. Agora, tem outros atos que foram tomados, que não são decretos, e que talvez precisem de ações judiciais para serem revogados. Não podem ser revogados só por canetada. E aí mora um problema, porque algumas dessas medidas criam onerações para o orçamento, impactam as contas públicas. O ministro Fernando Haddad da Fazenda deu uma entrevista falando que muitas dessas medidas assinadas aí no último mês, por exemplo, causam um impacto de 10 a 15 bilhões, que ainda está sendo bem avaliado, no orçamento desse ano, e que não podem ser revogadas simplesmente por ofício do presidente, por um outro ato do presidente. Estão nessa categoria aí algumas isenções fiscais concedidas, por exemplo, para empresas aéreas. Elas receberam aí uma isenção de impostos federais, que impacta em torno de 550 milhões por ano o orçamento da União, então 2,2 bilhões nos 4 anos em que elas vão vigorar, e que, veja só, Cássio, são isenções, você não paga o imposto, mas isso não tem nenhuma contrapartida no preço da passagem aérea. Então, medidas sem nenhuma combinação com a transição que já estava acontecendo. Você não pode prever ali, benesse com o chapéu alheio, que quem vai pagar é quem vai te suceder.
Então, a gente ainda vai descobrir ao longo dessa semana e das próximas muitas medidas dessa natureza. Os ministros estão tomando posse hoje, a gente vai vê-los fazendo balanços mais detalhados das suas próprias áreas, o que pode ser revogado e o que não pode, e o que vai causar impacto em cada uma das pastas. Então, os próximos dias são dias de balanço, dia da gente saber o que foi deixado de herança pelo Bolsonaro, o que será possível de apagar e o que vai deixar marcas aí para a nova gestão. Mas o importante é, até aqui, o que está sendo feito, o que foi prometido na campanha, rever atos dessa gestão, e é importante que sejam revistos vários. Por exemplo, uma coisa que eu acho que foi um erro foi não rever a isenção sobre os combustíveis, que o Haddad chegou a prometer que iria rever, e essa foi uma decisão política não rever. Então, nesse caso, você tem uma contradição com o discurso de campanha. Foi dito que o Bolsonaro tomou essas medidas com caráter eleitoreiro, e para evitar um desgaste de popularidade, você não reverte como tinha prometido. Então, eu acho que em alguns casos a gente também vai ver o governo Lula submetido a essa dúvida de ser coerente com aquilo que prometeu na campanha, comprando uma impopularidade na largada, Cássia. Nesse caso seria realmente uma impopularidade na largada, porque, por um lado, a promessa que foi feita, como você disse, e foi feita mesmo. Agora, por outro, se houvesse essa revogação imediata, podia ser uma das primeiras notícias aí do novo governo, um aumento do preço da gasolina, né? Verdade, como diria o editorial do Estadão, tão criticado, uma escolha muito difícil. Mas isso, por outro lado, impacta as contas públicas, e só esse subsídio é responsável por metade, ou um quarto, aliás, do déficit que o Haddad diz que quer reduzir. Então, fica ali realmente uma escolha de Sofia. O que precisa e que se espera que o governo faça é um estudo para paulatinamente poder abrir mão desse subsídio que era eleitoreiro de fato, que atinge uma parcela da população que não necessariamente é a que mais precisa de subsídios do governo, por exemplo, quem usa carro, e que impacta as contas públicas dessa forma, né? É isso, bem pensado. Vera, muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã, já com o Carlos Alberto aqui ao nosso lado, combinado? Combinado. Para mim, a saideira, que depois quem sai uns diazinhos de novo sou eu. Maravilha. Até mais, Vera. Tchau, querida. Um ótimo jornal para você.